Ó doce nome de Jesus, que belo é te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Sobre todo nome é o nome de Jesus, ao que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que mentes, almas e corações nesta hora sejam consagrados ao nome de Jesus, que é sobre todo nome. Que o Senhor desprenda, meu Pai querido, de todos os laços do diabo, Senhor, e leve-os ao pleno conhecimento, meu Pai, da tua verdade. Amém? Vamos meditar na palavra? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 7, versículo 1 em diante, né, que depois Jesus, ele terminou os discursos, Jesus ele entra em Cafarnaum. E um certo centurião que estava com um servo, o qual o amava muito, estava moribundo. E o centurião, ouvindo falar de Jesus, manda chamar Jesus para que cure esse servo. O centurião, primeiro, ele ouviu falar de Jesus. O que ele ouviu falar de Jesus, lhe acrescentou fé. Ele entendeu que só Jesus podia curar o seu servo tão estimado. Que apesar dele ter uma vontade que o seu servo fosse curado, ele atribuiu que só Jesus podia curar, livrá-lo da morte. Ele manda que chamem Jesus, e Jesus se prontifica. Olha que a palavra se nos diz, versículo 4 em diante. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo sarará. O centurião, ele teve um entendimento que ele, o próprio centurião, né, ele era homem sujeito à autoridade. E ele dava ordens aos seus soldados. Diga a um vai, ele vai. Diga a outro vem, ele vem. Diga a outro faz isso, e ele faz. Então, ele tinha convicção que a ordem dada, né, pela sua boca, os soldados executavam. E ele teve o entendimento que ele também agora estava sujeito à autoridade de Jesus. Ele se humilha e ele entende que não era necessário a presença de Jesus, mas ele obedeceria à voz de Jesus, ao comando de voz de Jesus como verdade. Ele tinha convicção que palavra liberada da boca de Jesus, que a palavra de Jesus era o próprio Jesus, era a verdade de Jesus. Ele se submeteria à sua palavra, ele ia obedecer, ele ia se submeter. Aleluia. E esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente viva de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que no comando de voz de Jesus a gente obedeça como um ato de fé. A gente coloca essa palavra em prática. E Jesus se maravilha. Maravilhou-se da fé do centurião. Nem mesmo em Israel ele encontrou tamanha fé. E quando voltaram, encontraram um servo são. Aleluia. Que a gente viva essa verdade, que a gente viva essa fé, que a gente se alimente da palavra de Deus, que a gente coloque essa palavra em prática e viva o cumprimento das palavras do Senhor. Prodígios, sinais e maravilha, cura, libertação, restauração, salvação. Em nome de Jesus. Amém. Pedro,
Quando ele estava ali em missão em Lídia, Pedro encontrou um homem que jazia 8 anos paralítico. E Pedro, alicerçado em fé, no nome de Jesus, deu um comando de voz para Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde. Levanta e arruma o teu leito. E assim Enéas fez. Recebeu saúde da parte de Jesus, se levantou e arrumou o teu leito. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus é movimento. A palavra de Deus é verdade. Aleluia. Enéas obedeceu. Porque a palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ressuscita. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus liberta. Amém? Glória a Deus. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Jesus Cristo te dá saúde. Amém. Graças a Deus. Jesus Cristo nos dá saúde. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus.